Meu Brasil, hoje é terça-feira e tem vídeo bombando na internet. Você não pode deixar de assistir aqui no canal Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. Acaba de chegar uma avaliação de uma pessoa que tem acesso às tratativas do Supremo com o Congresso Nacional. E o que essa fonte diz é o seguinte: o texto não cumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que essas movimentações feitas, essas mexidas feitas pelo Senado e que estão na Câmara, não altera praticamente nada, que vai ficar tudo como está. Aí eu pergunto para essa fonte, mas então o ministro Flávio Dino vai aceitar isso? Não vai. Eles romperam o acordo. Então, uma fonte, a par das negociações, das tratativas entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, está dizendo que os congressistas romperam o acordo que foi firmado após uma decisão do ministro Flávio Dino. E mais, essa fonte diz que o governo não vai apoiar esse texto, que foi aprovado no Senado e que está indo agora para a Câmara, pois não representa o acordo. Então, a situação não está tão tranquila em relação às emendas parlamentares. Há o entendimento de que os congressistas não estão entregando o que o ministro Flávio Dino pediu. Vamos ver como o ministro Flávio Dino, a partir de agora, vai se posicionar. Mas tem um dissabor, tem um sabor muito ruim depois dessa aprovação no Senado Federal e que agora vai para a Câmara. Toda vez que um governo favoreceu os de baixo, caiu o governo. A começar da monarquia. A monarquia caiu um ano depois que acabou o direito de explorar os escravos diretamente. Eu não vou dizer que a escravidão foi abolida, mas legalmente ela foi proibida. Um ano só depois, caiu a monarquia e entrou a república. O governo de Getúlio Vargas foi a mesma coisa, favoreceu os de baixo, é a mesma coisa, velho. Se aproveita da ignorância do povo para gritar comunista, comunista, corrupção, corrupção. A estrutura social é toda corrupta de cima embaixo. Você vê corrupção na colocação de asfalto na rua. Você vê corrupção nas prefeituras, nos governos de estado, no governo federal, nos ministérios. Não tem espaço sem corrupção. Agora, existem pessoas que não são corruptas e que são obrigadas a conviver com a corrupção se quiserem ficar no governo. Entendeu? Então o governo está amarrado, é bem intencionado, mas ele precisa da consciência popular, precisa do apoio popular. E tudo que ela condena é a favor do povo. Deputado bolsonarista expulso do próprio clube de tiro. Achou a notícia quase que inacreditável? Não, pode acreditar porque é real. Eu já começo esse vídeo te pedindo para se inscrever na nossa página, dar essa moral, para a gente crescer cada dia mais e trazer novas informações para vocês. Bom, queridos, esse deputado bolsonarista do PL de São Paulo foi expulso do próprio clube de tiro, onde ele supostamente enganou os sócios e deu cursos para menores, o que é proibido, né, gente? Não sabe de quem eu estou falando? O nome dele é Paulo Bilinski. Não sabe ainda? É esse aqui, gente. Olha para isso. É esse. Delegado da Polícia Civil. E agora não faz parte mais do quadro de sócio do próprio clube. E eu te falo, situação constrangedora, tá, gente? Bilinski é um dos fundadores da Puma Tactical, clube de tiro na zona sul de São Paulo, do qual ele foi expulso pelos próprios sócios. O caso dele foi parar no Tribunal de Justiça do Estado. Em decisão favorável aos outros donos de estabelecimento, o tribunal determinou a exclusão do parlamentar do quadro societário da empresa. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Gente, eu confesso para vocês que quando eu trago essas informações de bolsonarista, me dá um certo prazer. Por quê? Porque são pessoas que simplesmente acham que são donos da verdade, acham que são os maiorais e os melhores. E aí, eu quero deixar para vocês aqui algo também meio que diferente. Percebam que
que a gente, em muitos casos, né, costuma condenar clubes de tiro, né, sem ao menos saber realmente como funciona, como não funciona. E às vezes a gente acaba falando sem saber. Mas se vocês perceberem o que aconteceu nesse clube de tiro aqui, os outros sócios, que muito provavelmente era conhecido dele, não aprovou a presença de menores, não aprovou a forma do deputado bolsonarista trabalhar. E o que eles fizeram? Expulsaram eles. E aí, gente, nós temos que aplaudir esses outros sócios, que muito provavelmente trabalham com seriedade. Então existe sim clubes de tiro sérios, onde realmente pessoas aprendem a praticar, né? No caso, tiro, onde pessoas vão ali para aprender a se defender, ou até mesmo pessoas que trabalham nessa área da segurança. E esses sócios do deputado não aprovou nada do que ele fez, né? E na verdade ele, como parlamentar, deveria dar o exemplo e não deu. Como pode? Ele simplesmente dar cursos para adolescentes, né? Até 16 anos. Isso é inaceitável, né? Acho até que um caso como esse deveria ser levado para a Câmara, onde o presidente da Câmara olhasse e procurasse saber o que deputados andam fazendo por aí. E eu quero chamar a atenção para vocês, não quero saber se é bolsonarista, se é petista, mas são vocês, somos nós, que pagamos os salários desses homens aqui. E aí a gente paga para quê? Para isso. E quando acontece um fato como esse, o que a sociedade faz? Nada. Alguns aplaudem, outros ficam chateados, no mais, nada. Então as pessoas que votam em deputados, em qualquer parlamentar que seja, precisa cobrar esse parlamentar. E aí, no caso, o caso foi parar na justiça. E ele simplesmente perdeu na justiça. Ou seja, um deputado federal que usou o artifício que não deveria, perde causa na justiça e nada é feito. Nada. E cadê os bolsonaristas para poder falar sobre isso? Porque até então ninguém sabia de nada. Agora nós ficamos sabendo que existiu um processo. A gente não sabia. E a questão que fica é isso. É um caso muito grave. É um caso sério. Mas nada é feito. Olha aí a festa. Globo Comunicações, 150 milhões de reais de isenção de janeiro a agosto de 2024, gente. São quase 10 anos dessa festa. E a Globo, veja bem, não pode não, porque nós geramos emprego e tal, e tem que cortar o benefício para o aposentado que ganha um salário mínimo. Exatamente. Em segundo lugar, ó, o UOL, Chico, depois, ó, o UOL, o Grupo Folha, o UOL, está dividido em várias partes ali. O número 2 é a empresa Compass UOL, que é de inteligência artificial, 30 milhões de isenção. Você descer um pouquinho, o quinto lugar, Universo Online, que é o UOL, 17. Desce mais um pouquinho, o oitavo lugar é a empresa Folha da Manhã S.A., 9, quase 10 milhões de isenção. Se somar tudo, bateu em 57 milhões, o Grupo Folha na mão do Luiz Frias. Então é Globo, somando tudo, a Folha e o UOL são o segundo. E depois tem Estadão, SBT, Rodrigo, Record, é impressionante, Nassif. E tudo isso de janeiro a agosto. Só. Se for pegar aí os 10 anos aí, você vai ver o que foi. E o que significa isso aí? Quando você pega a Globo, 150 milhões aqui de desoneração da folha de pagamento. É a aposentadoria dos funcionários da Globo que está sendo pago pelos demais aposentados. Depois fala em déficit da Previdência, vamos tirar de quem? Vamos reduzir o salário mínimo, vamos tirar do pequeno. Essa lógica é terrível, terrível, terrível. E aí paga bônus para funcionário aposentado, altos diretores da Globo, quando saem ou quando se aposentam, continuam ganhando para o resto da vida. Em alguns casos, né? Nos altíssimos cargos, né? Sim. Mas é uma forma de financiar um setor privado. É a velha tese do capitalismo, né? Você socializa os prejuízos e privatiza os lucros. Né? E se pensar que é essa gente que mais grita, né? Contra o BCP, contra um benefício social de quem não tem onde cair morto, vamos falar a real. Chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos, hein?